A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e do fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas três fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos amigos e discípulos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Não está indo não, está sem internet. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @IG 1318 37 300 de ministrar 20 livros, capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E os que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco nos versículos 34, Neemias 11, de 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo pode ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé
ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Amém? Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus. Vamos fazer agora uma oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas, onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para sua presença, seja onde você estiver. E lembrando, eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos nós, de todos vocês. Amém? Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer mais uma oração para dar início ao sorteio dos nossos rebanhos. Oração de número 1. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Santíssimo Senhor, dos exércitos e príncipe da paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno, opressor, que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora dar início ao sorteio dos rebanhos, dos pelotões, dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número aí de 1 a 20 para fazer parte deste rebanho e para que o Espírito Santo possa lhe conceder um livro e um capítulo para a sua meditação. Hoje, rebanho de número 17 ímpar e 18 par. Amém? Vamos agora ao sorteio do livro. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos.
Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Coríntios. Não se esqueçam de escolher o número de 1 a 20 para fazer parte desse rebanho. Capítulo 1 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 1 do livro de 2 Coríntios contém 24 versículos. Irei ler do 20 ao 24 versículo. Paulo explica a sua demora em ir a Coríntio. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele eu o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, e que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para que vos poupar, não tornei ainda o Coríntio. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e de número 6, par. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Capítulo 1 do livro de Sofonias. Capítulo 1 do livro de Sofonias contém 18 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. Ameaças contra Judá e Jerusalém. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Amém? Vamos agora a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. Livro de Josué, 24 capítulos. Capítulo de número 11 do livro de Josué. Amém. Gratidão pela presença de todos. Capítulo de número 11 contém 23 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. Outras vitórias de Josué. Tendo Jabim, rei de Azon, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Siron, e ao rei Ascassaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa em Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor da banda do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé
de Hermon, da terra de Mispa. Saíram, pois, este e todas as suas tropas com eles, muito povo em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora a mais um rebanho de número 13 ímpar e rebanho de número 14 par. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de 1 Pedro, vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 2 do livro de 1 Pedro. Capítulo 2 do livro de 1 Pedro contém 25 versículos. Irei ler do 11 ao 14º versículo. A vida exemplar, santa, deveres para com os não crentes e não as autoridades. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós obsterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naqueles que falam contra vós, outros de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, que seja ao rei como soberano, que as autoridades como enviadas por ele, tanto como castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Amém. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão. Vamos ao teu rebanho de número 19 ímpar e de número 20 par. Livro de Marcos, 16 capítulos. Capítulo 10 do livro de Marcos. Capítulo 10 do livro de Marcos contém 52 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. Jesus atravessa o Jordão. Levantando-se, Jesus foi dali para o território de Judeia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E ele, de novo, ele os ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhe respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Amém? Oferta de número 35. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de fazer sua obra para com o Senhor Deus. Amém? Nós das igrejas virtuais, @as_sem ovelhas, @as igrejas e os dons, @avivamento 24AD, a igreja 70 santos, @AIG 1318 37300, @AIG 12 vezes 12.120 e @a igreja benditas e do canal
@milhaofertadim. Estamos afirmando que a Bíblia Sagrada não permite que se faça culto para o Espírito Santo, nem para a graça, nem para a sua família, nem para os obreiros, nem para as mulheres, nem para os provedores empresários, nem para uma data festiva, nem para os seus desejos, nem para os jovens, nem para a busca do Espírito Santo, nem para algum tipo de cura ou libertação ou proteção e nem para algum tipo de bênção que você tenha recebido. Examine com muita atenção e cuidado os livros de Deuteronômio 6:13, Lucas 4:8, Mateus 15, de 7 a 9, Apocalipse 2:18 a 23, Mateus 5, de 29 e 30 e Apocalipse 22, 18 e 19. Pois todos esses livros afirmam que as pessoas que dizem que a igreja é deles ou que eles são dessa igreja, todos vão ter as suas obras e as suas adorações anuladas, se tornando em vão, se praticarem ou se omitirem de repreender tais ações. Muita atenção, se você ou quem você trouxer até nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Faça sempre sua obra para com o Senhor Deus, para receber as recompensas. De Mateus 16 a 24, palavras do próprio Senhor Jesus, o Cristo, que ele virá na sua glória com os seus santos e anjos para recompensar cada um segundo a sua obra. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao nosso sorteio dos rebanhos. Oração de número 2. Gratidão pela presença. Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através desta ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor, pela sua presença. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos nossos rebanhos. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Livro de Jó, 42 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 8 do livro de Jó. Capítulo 8 do livro de Jó contém 22 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. Bildade afirma a justiça de Deus. Então respondeu Bildade a Suíta: até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecarem contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio. Sorteio. Rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. Gratidão pela presença de todos. Livro de Ester, 10 capítulos. Capítulo 4 do livro de Ester. Capítulo 4 do livro de Ester contém 17 versículos. Leia do 1º ao 4º. Ester promete interceder pelo seu povo. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade,
clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Então todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentações, e muitos se deitavam em pano de saco e cinzas. Então vieram as servas de Esté e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não os aceitou. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e de número 8, par. Gratidão pela presença. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 1 contém 12 versículos. Irei ler do 9 ao 12. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus o Cristo. Amém. Vamos a mais um sorteio de mais um livro, de mais um rebanho, perdão. Rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. Livro de Cantares, 8 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Cantares. Capítulo 4 do livro de Cantares. Capítulo 4 do livro de Cantares contém 15 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como as das pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como os rebanhos de cabras que descem ordeantes do monte de Gileade. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas, que sobem os lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. Os teus lábios são como um fio de escarlata, e a tua boca é formosa, as tuas faces como romã partida, brilham através do véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos prendem dela, todos bloqueiam de soldados valorosos. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Gratidão pela presença. Livro de Atos, 28 capítulos. Gratidão. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 16 do livro de Atos.
capítulo 16 do livro de Atos contém 40 versículos. Irei ler do 16 ao 19. A cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repita por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. Ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer agora um sorteio de uma outra oferta, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oferta de 34. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oferta de número 34. Santo é você que crer no Senhor Jesus o Cristo, como Filho do Senhor Deus, que veio ao mundo através da Santa Maria. Nós da Igreja Virtuais, @as_ sem ovelha, @igrejas Eudões, @avivamento 24AD, a Igreja 70 Santos, AIG 1318 37 300, AIG 12 vezes 12.120 e @IG Igrejas Benditas. Estamos afirmando que você que crê no Senhor Jesus o Cristo é um santo ou uma santa. Atenção, que as imagens de esculturas não mais você, e sim um santo ou uma santa. Mas se você ou quem você trouxer até nós que mostrar na Bíblia Sagrada Católica que essa nossa afirmação é uma mentira e que você crê no Senhor Jesus, não é um santo ou uma santa, vai receber uma oferta de 5 milhões de reais em dinheiro. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos fazer agora uma outra oração para dar continuidade aos sorteios do livro da Bíblia Sagrada. Oração de número 4. Gratidão pela presença de todos. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja expulsão de todo espírito de depressão e de toda opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos dar continuidade agora ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha aí um número de 1 a 20, para que no final desta live o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Amém? Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Tiago, 5 capítulos. Vamos dar continuidade aqui, Tiago.
Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo de número 3 do livro de Tiago. Amém, glórias ao nosso Senhor. Capítulo de número 3 contém 18 versículos. Vou ler do 1º ao 4º. Os pecados da língua e o dever de freá-la. Meus irmãos, vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de frear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para que obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Amém? Vamos ao sorteio de mais um livro da Bíblia Sagrada, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Lucas, 24 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. Capítulo 7 do livro de Lucas. Capítulo 7 contém 50 versículos. Irei ler do versículo 36 ao 39. A pecadora que ungiu os pés de Jesus convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa dos fariseus, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por trás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com um unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esta fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio de mais um livro. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. 4 capítulos. Aqui, ó. 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 1 do livro de Filipenses. Capítulo 1 do livro de Filipenses contém 30 versículos. Irei ler do versículo 14 ao 17. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ouçam falar com mais desabrondo a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outro, porém, o fazem de boa vontade. Este por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aquele, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Livro de Romanos, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 7 do livro de Romanos.
Capítulo 7 do livro de Romanos contém 25 versículos. Irei ler do versículo 7 ao 10. A lei e o pecado. Que diremos, pois? E a lei pecado? De que modo nenhum? Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o presseiro, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Números, 36 capítulos. Gratidão pela presença. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Números. Capítulo 29 do livro de Números. Capítulo 29 do livro de Números contém 40 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. Ofertas nas outras festas solenes. No 1º dia do 7º mês, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, se vos há dia do sonido de trombetas. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, ofereceis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E pela sua oferta de manjares, se for de farinha amassada com azeite, 3/10 de uma efa para o novilho, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer mais um sorteio de mais uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 28. Gratidão. Oferta de número 28. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oferta de número 28. Muita atenção. Mostre para nós das igrejas virtuais, @as_sem ovelhas, @igrejas e os dons, @avivamento 24AD, @igreja 70 Santos, @IG 1318 37300, @AIG 12 vezes 12.120 e a igrejas benditas na Bíblia Sagrada Católica, que o Senhor Jesus o Cristo não teve irmãos de sangue, filhos de sua mãe e Santa Maria, e recebam uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Amém. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Gratidão. Vamos fazer mais uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus, para dar continuidade ao nosso sorteio. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço, seja onde estiver esta vida conectada conosco, nesta live, na sua igreja virtual, @IG 1318 37300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.
Mais uma vez, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando, eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para todos vocês. Amém? Vamos dar continuidade aqui ao nosso sorteio, para a honra e glória do nosso Senhor. Escolha aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração no final desta live. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Gratidão pela presença. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 13 do livro de 1 Samuel. Amém? Capítulo 13 do livro de 1 Samuel contém 23 versículos. Irei ler do 8 ao 11. Saul oferece sacrifício e é reprovado por Samuel. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Saul e Gilgai, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui os holocaustos e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Niemais, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgai, e não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Amém? Vamos dar continuidade aqui a mais um sorteio. Sorteio Ezequiel, livro de Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 30 do livro de Ezequiel. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 30 do livro de Ezequiel contém 26 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. O Egito será conquistado pela Babilônia. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus, gemei aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Dia nublado será o tempo dos gentios. A espada virá contra o Egito e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os transpassados no Egito. O seu povo será levado para o cativeiro e serão destruídos os seus fundamentos. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Esdras, 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 7 do livro de Esdras. Amém. Capítulo 7 do livro de Esdras contém 28 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém. Passadas essas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filhos de Euquias, filho de Salu, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui. Amém? Vamos a mais um sorteio de mais um livro da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor.
Livro de Neemias, 13 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Capítulo de número 2 do livro de Neemias. Capítulo de número 2 do livro de Neemias. Contém 20 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. Neemias, mandado a Jerusalém. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Atraxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer-lhe e dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que estás triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então te temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então o rei orei ao Deus dos céus. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último livro. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador. Capítulo 5 do livro de 2 Reis. Contém 27 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao Senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer mais um sorteio de mais uma oferta para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oferta de número 25. Gratidão pela presença. E não se esqueça que eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Nós das igrejas virtuais, @a igreja 70 Santos, @as_ sem ovelhas, @a igreja Eusdões, @avivamento 24AD, @AIG 1318 37 300, @AIG 12 vezes 12.120 e @igrejas benditas e do canal @milho ofertadim. Estamos afirmando que todos nós somos santos. E também afirmamos que o Senhor Deus e a Bíblia Sagrada não permite quem não é um santo trabalhar nos ministérios do Senhor Deus e do Senhor Jesus o Cristo, seja trabalhando nos ensinos das Escrituras, ou ministrando, ou tendo algum dos cargos ou títulos de obreiro, apóstolo, presbíteros, bispos, pastores ou qualquer um outro. E nós afirmamos que para ter um desses cargos ou trabalhos, tem que ser um santo. Muita atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as 3 afirmações sobre os santos e a afirmação do Senhor Deus e da Bíblia Sagrada e a nossa são mentiras, vai se receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aos sorteios dos 20 números.
E você aí escolha um número de 1 a 20 para que o Senhor possa estar falando ao seu coração. Você que escolheu o número 11 vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 1. Você que escolheu o número 1 vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 1. Você que escolheu o número 13 vai meditar no livro de Josué, capítulo 11. Você que escolheu o número 20 vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Você que escolheu o número 15 vai meditar no livro de Marcos, capítulo 10. Você que escolheu o número 5 vai meditar no livro de Jó, capítulo 8. Você que escolheu o número 3 vai meditar no livro de Esther, capítulo 4. Você que escolheu o número 14 vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que escolheu o número 9 vai meditar no livro de Cantares, capítulo 4. Você que escolheu o número 4 vai meditar no livro de Atos, capítulo 16. Você que escolheu o número 6 vai meditar no livro de Tiago, capítulo 3. Você que escolheu o número 8 vai meditar no livro de Lucas, capítulo 7. Você que escolheu o número 12 vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 1. Você que escolheu o número 7 vai meditar no livro de Romanos, capítulo 7. Você que escolheu o número 17 vai meditar no livro de Números, capítulo 29. Você que escolheu o número 2 vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 13. Você que escolheu o número 16 vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 30. Você que escolheu o número 19 vai meditar no livro de Esdras, capítulo 7. Você que escolheu o número 10 vai meditar no livro de Neemias, capítulo 2. E por último, você que escolheu o número 18 vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 5. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora para nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas da manhã e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus, o Cristo, em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem do Século, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada
que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, com a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, glórias e aleluia, o meu muitíssimo amém. E não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, para receber as recompensas, onde está escrito em Mateus 16, 24 a 27. Palavras do próprio Senhor Jesus, o Cristo, que ele virá na sua glória com seus santos anjos e vai recompensar cada um segundo a sua obra. Amém? Mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Eu aguardo vocês na próxima live. Amém? Isso é